Boa noite a todos. Estamos começando mais um exame de mercado. E como sempre eu gosto de começar analisando o índice Bovespa, certo? Eu sempre pego ele no. Ah, já estava. Eu sempre pego ele no semanal para entender a tendência macro, que ainda é uma tendência de alta no semanal. Podemos ver topos e fundos ascendentes. Só que o que começa a me preocupar nessa semana, a gente fechou abaixo dos 61%, com mínimo aqui no 76,4%. Geralmente, é, algo até, e principalmente no diário. Se vocês verem aqui no diário, isso aqui, o rompimento dessa máxima, como eu falei no vídeo passado, era o primeiro sinal de que o mercado poderia voltar a subir e configuraria um fundo duplo. O rompimento desta máxima aqui configuraria um pivô de alta, então eu já começaria a procurar por ações na ponta compradora, até porque todas estão num valuation, todas não, né? Mas boa parte delas estão num valuation bem agradável, estão num preço justo. Mas, como eu falei no grupo do Telegram, inclusive fica aqui a dica, no meu Instagram tem um link na bio. Se vocês quiserem entrar no grupo do Telegram, lá eu passo mais informações do que no Instagram normal. Eu disse que se após esse candle aqui, que foi quando foi como o mercado, sem viés político, como o mercado enxergou a, as manifestações, que se no próximo dia tivesse um candle com força, anulando esse aqui, ou até, acho bem difícil, mas engolfando esse candle passado, teríamos um falso rompimento, poderíamos continuar pensando em tendência de alta. Não foi o que aconteceu, principalmente com a notícia do STF, aqui sem viés político, mas uma notícia de análise de impeachment do presidente não é bem vista pelos investidores externos. Isso tira muito dólar dos investimentos. E quem movimenta mesmo é o dólar. Então não foi bem visto. Então continuamos na tendência de baixa. Eu vou continuar procurando operações de venda. A primeira coisa que eu faço é não sei se todos conhecem essa ferramenta chamada screening, que você pode montar variáveis nela para achar papéis automaticamente para você de acordo com o que você quer. Papéis que estejam acima do com IFR 14 sobrecomprado, você pode mudar tudo. Eu já tenho uma pronta aqui. Então hoje vamos analisar os papéis que para essa semana que me dão uma possível oportunidade de venda. Só aguardar ele fazer o completar. Acho que já completou. Deixa eu colocar aqui no cantinho da tela para todo mundo ver. Não são tantos papéis assim, mas ok. O que importa não é a quantidade, é a qualidade do. Ah, então. É, é coisa minha mesmo, sempre coloco aqui em ordem por volume. Eu gosto de papéis que tem mais volume. Geralmente eu opero só os papéis que do IBXX, né? O IBRX 100, que são 100 papéis com mais volume. Então, vamos olhar esses papéis aqui. Primeiro B3 SA3. Olha no diário mesmo. O papel no diário, bom, na verdade está
bem esticado a queda, mas se fizer um candle de queda aqui, o rompimento dessa mínima seria uma entrada para mim, com a projeção de tá, uma coisa, uma projeção de pelo menos 100%. É um papel que me interessa. O último pivô de baixo aqui, ó, foi rompido. Não, não foi estopado. Com certeza atingiu o alvo nesse candle aqui. Então, B3ECA3 é um papel que, se fizer um novo candle caindo aqui por exemplo, na segunda fizer um candle, vamos usar a segunda como exemplo quando tiver esses exemplos, esses candles aqui. Se na segunda fizer uma queda, um movimento de queda, no rompimento da mínima eu entraria vendendo. E inclusive vai uma dica para vocês. Assim, claro, é você quem vai decidir o que você vai fazer no seu gerenciamento de risco. Eu tenho algumas técnicas para gerenciamento, mas por incrível que pareça, o gráfico, quando está em tendência de alta, as operações compradas tendem a demorar um pouco mais. Não tenham medo da queda. A queda, principalmente em bons papéis. No caso, na queda, eu gosto de olhar os piores do momento. Mas não tenham medo da queda, porque o papel cai muito mais rápido do que ele sobe. Então, com certeza não precisa ter medo da queda. Bom, vamos para o segundo papel. B3ECA3, como eu falei, se fizer um movimento parecido com esse, no rompimento dessa mínima aqui, eu faria uma venda, buscando essa projeção. Pelo menos uma vez o meu risco, pelo menos. Vamos ver BRDT. BRDT, mesma coisa do B3SA3, não fechou acima do último topo. Isso aqui na verdade é conhecido como armadilha. Quem é mais arriscado pode fazer uma venda nessa mínima aqui. Eu prefiro a confirmação. No caso seria um candle, um outro candle, eita, um outro candle aqui, e aí sim nessa mínima eu faria uma venda. Mas quem é mais arriscado pode fazer, por exemplo, uma entrada com 50% aqui, e se formar um outro candle assim e no rompimento da mínima vender mais os outros 50% dentro do seu gerenciamento de risco. É um papel que para mim faz sentido a entrada, fazendo essa movimentação. Isso aqui é uma armadilha. No rompimento dessa mínima aqui tem, se você tiver o Profit Pro, você consegue ver que aqui vai ter o lote vai ser grande, provavelmente. Você consegue ver que aqui tem muito comprador e o stop de comprador é a venda, certo? Então, fazendo esse movimento aqui, eu faria uma venda na perda dessa mínima. Vamos olhar City 3. Acho que todos os papéis, na verdade, devem estar fazendo a mesma movimentação. City 3 a mesma coisa, fazendo mais um candle aqui. Eu procuraria uma venda. Eu sempre faço venda em pivôs. Claro, as armadilhas são boas.
mas eu prefiro confirmações. Eu acho um pouco mais seguro. O alvo fica um pouco mais longo, mas pelos meus backtests a expectativa matemática é melhor. Eu acho que todos os papéis vão estar mais ou menos nesse. Aqui, ó. Cogna também. Tá, Vivid 3. Vivid 3. Deixa eu acho que ela tá abaixo da média de 20. Deixa eu ver aqui. Às vezes eu eu deixo o gráfico bem limpo, na verdade, para não criar viés, mas às vezes você pode pôr, não tem problema não. Deixa eu ver aqui, eu acho que ela tá abaixo da, inclusive foi onde ela parou todas as vezes. Mas Vivid 3 teria que fazer é a mesma coisa. Teria que fazer porque aqui ó, fez um candle, isso aqui é uma inside bar, uma barra que tem a mínima e a máxima, a máxima menor do que a máxima anterior e a mínima maior do que a mínima anterior. Então, se fizer um candle mais ou menos nesse sentido, cabe uma venda aqui no fundo. Só que, assim, é perigoso porque a gente está perto de uma região onde tem muita briga, muita briga. Isso aqui esse papel eu já estou de olho nele. Essa região aqui, o papel não costuma passar. Isso daqui foi uma região de bastante briga também na época do, do crash do coronavírus. Esse papel eu preferia ficar de fora. Uma zona de suporte muito forte aqui, muito forte. Talvez rompendo abaixo dessa região aqui, rompendo, fechando abaixo dessa região, poderia fazer uma entrada aqui, em torno de 30% do que você se propõe a entrar por ação. Não rompendo essa zona, fecha a operação. Mas agora, se romper, aí tem espaço para uma queda de pelo menos mais 4,5%. Bom, acho que todos os papéis vão estar mais ou menos a mesma coisa, ó. BBSE 3, se fizer mais um candle aqui naquele formato, cabe uma entrada para mim, sem problema nenhum, buscando pelo menos uma vez para baixo o meu alvo. Igual, mesma situação, o último topo é aqui, então isso daqui é uma armadilha. Rompimento da mínima pode ser uma entrada. Eu não faria entrada. Se fizesse, seria com entre 50% a 33% do capital que eu reservaria para alocar nessa operação. Fazendo o pivô de baixo, igual nas outras ações, tudo bem. Aí sim eu entraria com o restante. Do contrário, acho que todos os papéis vão estar assim. Vou dar uma olhadinha mais rápida. E GTA, a mesma coisa. Viva 3. Grandene. Light SA. Todos os papéis, na verdade, estão com o mesmo movimento. Tem de 3. Ah, isso aqui foi uma entrada que eu fiz, ó. Isso aqui foi uma entrada que eu fiz nesse rompimento aqui, ó. Pronto, para explicar para vocês mais ou menos como eu faço as entradas. Esperei a formação do pivô,
a confirmação, que foi nesse candle aqui, stop na máxima e deixei ir até 200%, no mínimo 100%. Se vocês quiserem deixar 100%, tudo bem. Eu gosto de às vezes, dependendo do volume da queda, aí é outro tipo de análise. Mas às vezes, dependendo do volume da queda, eu ou faço uma parcial por aqui e deixo o resto até 200%, ou se tiver num volume bom de queda, eu deixo ir até os 200% com o número cheio de contratos. Aqui foi uma operação que eu fiz. Ó. Entrei no rompimento dessa mínima, nesse candle aqui, inclusive, que deu um sustinho, mas graças a Deus desceu. Tá fazendo o mesmo tipo de movimento de todos os outros papéis. Eu acho que na verdade a nossa análise hoje vai ser basicamente isso. Inclusive, se vocês quiserem anotar esses papéis aqui, ó, por enquanto todos que estão aqui estão com o mesmo modelo de entrada. Vamos dar uma olhada em mais alguns. TRPL4, a mesma coisa. Rapt 4. Ether 3. BRS 6. TASA. Ah, aqui ó, pronto. Mais uma entrada que eu fiz. Na verdade não foi nessa mínima. Foi nesse inside bar aqui. Deixa eu só corrigir aqui. A entrada foi no rompimento dessa mínima aqui. Quando acontece de fazer o pivô e no candle seguinte faz um inside bar, é no rompimento do inside bar, entendeu? Minha entrada foi aqui, vi que os candles desceram com muita força, deixei até os 200%, que seria alvo 1 para 2. Deixa eu ver o que mais. Acho que todos os papéis vão tá com esse mesmo formato. TASA 4, TRIS 3, mesma coisa. Só que TRIS 3 já começa a me preocupar um pouquinho mais, porque esse aqui era o último. Esse aqui era o último topo. E já fechou acima do último topo. Mas, se fizer a movimentação, eu ainda entraria sim, sem problema nenhum. É só um sinal que vocês têm que entender que é assim. Tinha a tendência aqui você vê claramente que é baixa, correção, baixa, correção. Na verdade, a atenção que eu quero dizer para vocês o último topo era esse, correto? Rompeu, primeiro sinal de um descanso, é só um descanso. Ainda não configura uma tendência de alta. Talvez se rompesse esse topo aqui, aí sim, seria um pivô de alta. Quando eu falo rompimento é fechar, não é só ultrapassou. Até porque, por exemplo, esse topo aqui, ó, quando ultrapassou ele e fechou abaixo, isso daqui, na verdade, esse daqui, quando ele ultrapassou a máxima e fechou abaixo, rompimento da mínima, igual eu expliquei para vocês, armadilha. Você pode muito bem fazer esse tipo de operação aqui, ó. Rompeu a mínima uma ou duas vezes, aí vai de cada um escolher qual o alvo que quer. Eu tenho maneiras diferentes de trabalhar na compra e na venda, mas acho que todos os papéis estão nesse formato, fazendo esse tipo de movimentação. IVEN 3, Unip 6, Guararapes. Todos os papéis estão fazendo o mesmo tipo de movimento. Bom, esse aqui já é um candle que me preocupa. Esse aqui é um candle extremamente comprador, mas não me tira do viés baixista, até porque aqui nós tivemos uma lateralização, um retângulo, né, uma lateralização,
que quando foi rompida, nesse candle aqui, ó, quando rompe a lateralização, esse candle aqui você pode ver que depois dele o gráfico até tentou, mas aqui já era tendência de baixa, já tinha rompido esse fundo aqui, que era o fundo mais importante, que por acaso era esse topo. Então quando rompeu aqui, o gráfico até tentou voltar, mas os vendedores vieram para baixo. Esse candle aqui ele pode até subir para cá, fazendo aquele tipo de movimentação que eu mostrei depois. Por exemplo, se ele fizer isso aqui e depois um candle, um sidebar que seja, e fazendo um candle assim, configura um pivô de baixa e pode ser feito uma venda no rompimento, no rompimento dessa mínima aqui. A análise hoje vai ser bem básica. Eu queria ter alguns papéis um pouquinho diferentes para explicar mais algumas coisas para vocês. A ZEV 4 fazendo o mesmo tipo de movimentação. Para ser sincero, não gosto da movimentação desse gráfico aqui não. Eu vejo um gráfico assim que de um dia para o outro tem uma variação de 20%, depois queda de 10%. Para ser sincero, esse papel aqui tá fazendo aquela movimentação que a gente espera. Se fizer um candle para baixo aqui, você pode entrar na mínima, mas eu não confesso que visualmente eu não gostei muito desse papel não. Renova a mesma coisa. Reside fazendo o mesmo tipo de movimentação. Provavelmente deve fazer algo em torno disso aqui. E um candle assim, rompimento dessa mínima, venda. E eu gosto sempre de esperar a confirmação do pivô. Isso é meu. Por exemplo, deixa eu ver se eu consigo achar um trap. Não tem trap aqui. Não tem trap para assim de olho eu não estou conseguindo achar nenhum. Mas o meu estilo operacional é esse. Eu gosto de ver o pivô se formando e a confirmação dele. E último papel. Poderia ter dado uma entrada aqui, ó. Mas esse candle já rompeu a máxima, desconfigurou. Vamos esperar caso ele faça aquela mesma movimentação para cá. O que vocês têm que entender é, primeiro, o papel está em tendência de baixa. Primeira coisa, Ibovespa, pelo menos no diário, no semanal ainda é uma tendência de alta, começando a virar uma tendência de baixa, porque ali eu já me preocupo porque rompeu o suporte de 61,8. Geralmente quando rompe o suporte tende a cair mais. Inclusive ele retestou o suporte e comprovou que aquela região ali, a resistência, e comprovou que era uma região forte e os vendedores ganharam. Então já começa a procurar mais papéis de venda. Como eu falei no outro vídeo, eu nunca opero contra o Ibovespa. Mesmo que eu veja oportunidades de compra, por exemplo, o Ibovespa caindo, eu vejo oportunidades de compra, eu não opero contra o Ibovespa. Não costumo fazer isso. E, assim, meus resultados mostram que vale a pena operar a favor do que seria o macro. O Ibovespa seria o macro. Segue o líder. Então, se vocês quiserem dar um pause no vídeo, anotarem esses papéis aqui, todos têm a mesma configuração. Acabou que não teve nada de muito diferente para ser comentado, mas depois de uma queda muito forte dessa daqui, provavelmente isso aqui é uma distribuição.
não tem cara de acumulação. Isso aqui é realização dos vendidos. Isso aqui tem muita cara de realização dos vendidos. E, bom, hoje não teve muita, assim, todos os gráficos tinham a mesma formação, não tinha muita coisa para falar. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Sempre usem, se quiser, em qualquer papel, pega do último topo, por exemplo, nesse papel aqui, e vai até o fundo, para você entender as regiões de Fibonacci, onde elas são, onde os gráficos geralmente tendem a parar. Você pode vir aqui, por exemplo, quando ele começou a subir, você pode vir aqui num gráfico de 60 minutos e dar uma olhada como as regiões realmente funcionam, que é quando ele começou a subir, enfrentou dificuldade, conseguiu romper, aí vai até, no caso eu tracei errado aqui, desculpa. No caso ele vai até a região de 61,8, que é a mais forte, e volta a cair. Vocês podem também olhar isso, essa parte olhar, porque quanto menor o time frame, é como se você estivesse colocando mais resolução num microscópio, por exemplo. Você consegue ver melhor as coisas. Então dá para entender assim também. E bom, por hoje é isso. Não teve nada de muito diferente para analisar. Peço desculpa para vocês. Se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários. É, se inscrevam lá no meu Instagram, um contrato. E é isso. Agradeço a atenção de todos. E qualquer dúvida, estamos aí. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para sempre que sair algum vídeo, vocês serem avisados. Vou fazer, como eu prometi, diariamente, vou fazer os vídeos de análise do day trade, de como foi o dia. E aos finais de semana no domingo, como foi votado no Instagram, vou fazer a análise de, para quem gosta de operar swing trade também, para o final de semana. Boa noite a todos e vamos embora, dormir cedo. Amanhã é segunda, amanhã é dia de ganhar dinheiro, hein? Obrigado, boa noite.